Eu disse nos comentários que tinha uma história sobre a Semana Santa e que iria compartilhá-la com vocês. É uma história que meu falecido pai me contou quando eu era criança. Ele era fotógrafo nas praias do Rio quando era adolescente. Daqueles que andavam com câmeras instantâneas oferecendo fotos aos turistas. Ele me contou que em uma sexta-feira santa foi trabalhar e as praias estavam lotadas. O céu estava limpo, com um sol espetacular, e ele logo pensou que seria um ótimo dia e que venderia muitas fotos. Ele pegou sua câmera e começou a trabalhar. No entanto, pouco depois do meio-dia, algo estranho aconteceu. Uma nuvem se aproximou rapidamente, escurecendo tudo. Ele dizia que se você olhasse bem, a nuvem parecia quase uma pessoa com os braços estendidos. Isso já causou uma reação nas pessoas, mas ficou pior quando de repente um vento violento começou a soprar, levando os guarda-sóis dos turistas. O mar ficou agitado e quem estava na água saiu às pressas. Para muitos aquilo foi um sinal. E embora todos estivessem deixando a praia, houve quem naquele momento fosse até as igrejas próximas, como se quisesse pedir perdão por estar festejando em uma data como essa. Afinal, na Sexta-feira Santa se relembra a crucificação e morte de Jesus. Essa é uma história que ouvi muitas vezes quando era criança, junto com minha família. E hoje quis compartilhá-la com vocês. Descansem tudo o que puderem, meus amigos, e por favor, não fiquem acordados até tarde. Isto foi o relato do meu pai. Tínhamos um colega que não sabia ficar no seu lugar. Quando o chefe precisava dele, nós já sabíamos que o mais provável era que ele estivesse no serralheiro. Numa tarde qualquer, ele voltou todo feliz com um pedaço de madeira que trouxe de lá. A alguns metros do refeitório, alguns colegas têm um altar para a Virgem Maria, decorado com luzes e uma vela de pilha. Mário é o nome do sujeito que trouxe o pedaço de madeira. Ele afastou a estátua de gesso da Virgem para o lado e colocou o pedaço ali. Ele gosta tanto de ficar em outras áreas que já nos contou que tem óculos de segurança só para quando vai ao serralheiro, porque não deixam ele circular por lá sem usar. Ele estava lá justamente no momento em que passavam uma araucária de cerca de 80 anos. Era um exemplar que, por fora, parecia saudável, mas que ao entrar na serra começou a vibrar de forma estranha. Alguém parou a esteira. O operador da serra se aproximou e vários outros também. Quando o tronco se abriu ao meio, encontraram um nó de tensão central. Por causa de um galho que deve ter se rompido décadas antes, a madeira se deformou tentando se curar, distorcendo também os anéis. A umidade e provavelmente um fungo comum haviam tingido o cerne de um tom avermelhado. Parecia sangue, nos disse Mário. Ao cortar em um ângulo preciso, era possível ver uma silhueta bem formada. Duas cavidades que lembravam olhos, criadas por nós menores, e uma linha descendente de resina cristalizada que desenhava uma barba perfeita. Era um rosto em agonia preso no centro do tronco. Mário pediu ao operador da serra, que era seu amigo, que fizesse um corte transversal em uma rodela de apenas 5 centímetros de espessura. De qualquer forma, aquela árvore seria descartada. O disco pesava cerca de 10 quilos e ainda estava quente por causa da fricção da serra. Outros colegas começaram a se aproximar e a tentar encontrar formas na mancha dos anéis. Quando Mário disse que era o rosto de Cristo, todos abaixaram a cabeça e fizeram o sinal da cruz. Vou ser sincero. Para enxergar aquele rosto em agonia, era preciso estar muito concentrado, procurando exatamente isso na madeira. Mas para o restante dos colegas, a imagem já era indiscutível. O supervisor, um homem muito católico, tirou dinheiro do próprio bolso para que fosse celebrada uma missa ali mesmo, e vários contribuíram para melhorar o altar, rodeando o disco de madeira com mais decorações.
Eu não tinha percebido. Acho que os outros já. Mas se você ficasse em silêncio, dava para ouvir uma melodia no refeitório, especialmente perto da peça de madeira. Não era que a música saísse de dentro do disco. É difícil explicar. A qualidade do som era abafada, como se estivesse tocando debaixo d'água ou presa dentro de uma parede. Não dava para identificar de onde vinha exatamente. Às vezes parecia vir de cima, outras do chão, mas estava sempre presente. Bastava ficar em silêncio o suficiente em qualquer momento do dia para que ela surgisse. O que confirmava que tinha relação com o disco era a distância. Antes de Mário trazer a madeira, aquele som não existia. Se você se afastasse do altar, a música diminuía. Mas o curioso é que, mesmo encostando o ouvido diretamente na madeira, ela não ficava mais alta. Simplesmente estava ali, no ar, ao redor. Alguém me disse que durante a noite a música mudava de ritmo. Ficava mais lenta, com uma cadência que lembrava orações, o que tornava assustador passar pelo refeitório. Eu fui uma única vez por curiosidade. Era completamente verdade. Fiz uma oração e antes de sair, coloquei fones de ouvido para não escutar aquilo. Mesmo assim, a vibração da melodia podia ser sentida diretamente na pele. A história se espalhou tanto que um escritor local acabou indo até o serralheiro. Chegaram cerca de 12 pessoas em uma caminhonete, gravaram as instalações e entrevistaram Mário e outros colegas que estavam convencidos de que se tratava de um milagre. No entanto, a reportagem nunca foi ao ar. Meu colega tentou entrar em contato várias vezes com os repórteres para saber a data de exibição, mas a resposta foi que o chefe de redação não havia aprovado o material. Algum tempo depois, um estranho apareceu na empresa. Até hoje não sei como ele entrou, nem como conseguiu burlar a segurança para chegar até o refeitório. Mas lá estava ele, parado diante de Mário enquanto almoçávamos. Era uma pessoa comum, sem uniforme nem identificação, que não conseguiu explicar sua presença em uma área restrita. Sem muitas palavras, pediu a Mário que se levantasse e o acompanhasse até o altar. Já diante do pedaço de madeira com o rosto de Cristo, o homem disse que ele virasse o disco de cabeça para baixo. Mário obedeceu. Naquele momento, até eu, que não sou tão religioso, senti um arrepio na nuca. Ao virar a madeira, a imagem mudou completamente. Segundo Mário, antes era o rosto de Jesus em agonia na cruz, mas ao ser invertido, transformou-se imediatamente no rosto do diabo. Quer saber o que mais me perturbou? A música que sempre envolvia o altar começou a tocar diferente. Quando Mário quis fazer uma pergunta, o estranho já havia ido embora. Por onde saiu, ninguém sabe, assim como ninguém sabe por onde entrou. Eu não aguentei mais. Terminei de comer rapidamente e saí dali o mais rápido que pude. No dia seguinte, o altar já não era o mesmo. A imagem de gesso da Virgem estava de volta ao lugar central. Quanto a Mário, ele tirou o disco de madeira do prédio e o queimou na rua, do outro lado do estacionamento. Contando assim para vocês não parece um relato tão assustador, porém pode confiar que foi a maior bizarrice que presenciei na minha vida. O pessoal adorando uma madeira cantante com rostos estranhos ainda me causa risos e arrepios quando me lembro. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Começo mandando um abraço para aqueles que ouvem meu relato. Meu nome é Roberto e hoje vivo em Fortaleza. Longe de Fortaleza, morar com meu cunhado não era algo que eu gostava. O homem era agradável, mas me causava conflito não ter um teto que fosse só meu e da minha família. O sítio em que vivíamos era grande. Meu cunhado Abraão o administrava e também era o dono. Ele cuidava para que tudo estivesse em ordem. O que quero contar desta vez aconteceu vários anos depois da minha chegada àquelas terras.
Foi uma tarde em que encontrei um padre no bosque. Lembro que eu me sentia muito cansado da rotina. Estar no sítio me consumia demais. Eu já tinha 3 filhos e estava preocupado em dar a eles uma vida melhor. Sabia que vivendo ali não conseguiria. Para espairecer, eu havia adquirido o hábito de sair para caminhar pela mata, fosse para caçar ou buscar lenha. Na verdade, não importava. O objetivo principal era sempre escapar um pouco de casa. Às vezes eu sumia por uns bons quilômetros. Gostava de descobrir novos lugares e de me perder entre a mata. Até aquele momento, nunca havia experimentado nada estranho. Também não acreditava nas histórias daqueles que falavam de encontros com criaturas deformes ou de sons estranhos que se arrastavam com o vento. Lembro que naquela ocasião não era muito tarde. Era por volta das 5 da tarde e eu não havia caçado nada. A luz do sol começava a diminuir, filtrando-se entre as árvores com menos força. Eu não estava muito longe da estrada que conectava os povoados e pequenas comunidades daquela parte da serra. Comecei a sair do bosque e caminhei naquela direção por uma estrada de terra. À minha frente, a alguns metros de distância, notei alguém. Parecia ser um homem. Ele vestia uma túnica preta e caminhava com passos tranquilos, vindo na minha direção. "Boa tarde, filho", disse ele com uma voz suave. "Estou procurando um povoado chamado Jequitibá." Respondi que não conhecia nenhum lugar com aquele nome. "Tenho que celebrar uma missa importante. Sou o novo padre", acrescentou sem tirar os olhos de mim. O homem não parecia ser da região. Isso era visível tanto pela aparência quanto pela forma de falar. Dei a ele instruções para chegar ao povoado mais próximo, embora ainda ficasse a cerca de 2 horas de caminhada. Avisei que seria um trajeto longo. O padre me olhava com muita atenção. Algo que chamou minha atenção foi um dos seus olhos, que era desviado para o lado. Ele começou a se lamentar, dizendo que estava morrendo de sede. Ele não havia levado água. Eu lhe ofereci o cantil que carregava na mochila. Ele ficou muito agradecido e aceitou. No momento em que bebeu, quase toda a água caiu sobre o seu peito. Enquanto fazia isso, continuava me olhando. Aquilo me deixou nervoso. Havia algo estranho em seu rosto. "Você poderia me acompanhar até o próximo povoado?" Ele perguntou ao me devolver o cantil. Pedi desculpas e disse que precisava voltar para casa. Além disso, era muito longe. Não notei nenhuma expressão em seu rosto. Ele apenas sorriu e estendeu a mão para se despedir. Retribuí o gesto. Fiquei olhando enquanto ele seguia caminho, até desaparecer em uma curva. Caminhei mais alguns metros pela beira da estrada e depois entrei novamente entre as árvores, na direção de casa. Eu seguia por uma trilha estreita, pensando na última vez em que havia visto um padre. Já fazia muito tempo. Eu não era próximo da religião e tampouco frequentávamos a igreja. Após alguns minutos, tive a impressão de que algo se movia ao meu lado na mata. Pensei que poderia ser algum animal, então passei a caminhar mais devagar. Talvez conseguisse caçar algo antes de chegar em casa. Procurei ao redor, mas não encontrei nada. O mais estranho foi que o som continuou durante todo o meu trajeto. Era como se algo estivesse me seguindo. Cheguei até a levantar a voz, acreditando que receberia alguma resposta, mas isso não aconteceu. Não vou negar que isso me deixou nervoso. Ainda assim, continuei acreditando que se tratava de um animal. Quando cheguei ao sítio, a noite já havia caído. Minha filha Eliana, de 4 anos, correu para me abraçar assim que me viu entrar pela porta. Eu a peguei no colo e fui até a cozinha, onde minha esposa preparava a janta. Era isso que eu mais gostava em sair de casa. Quando voltava, me sentia muito mais tranquilo. Comentei com minha mulher sobre o padre que havia encontrado. Ângela respondeu que achava aquilo estranho. "Você acha que pode ter sido alguém da má vida?" perguntou ela enquanto continuava cozinhando.
Eu não havia pensado nessa possibilidade. Havia rumores de que ultimamente gente estranha vinha subindo para aquela parte. Os caras maus, como alguns os chamavam. Argumentei que o sujeito usava a roupa da igreja. Não acreditava que alguém brincaria com esse tipo de coisa. Os dias passaram e a rotina seguiu normal. Eu cuidava do bebê de vez em quando, ensinava coisas do sítio ao meu filho mais velho e pela manhã me levantava com meu cunhado para ordenhar. Seguíamos com as tarefas do dia, enquanto minha esposa ficava em casa cozinhando e limpando. Certa tarde tive uma discussão com meu cunhado. Não conseguíamos encontrar uma vaca para a ordenha. Segundo ele, era minha responsabilidade ela ter se perdido. Ambos estávamos com os nervos à flor da pele, uma coisa levou a outra e começamos a discutir. Cada um seguiu por um lado. A noite já estava caindo e ainda não havia sinal do animal. Eu estava cansado e imaginei que Abraão já a tivesse encontrado. Decidi voltar para casa. A poucos metros, notei uma luz se movendo. Provavelmente alguém segurava um lampião. Pensei que pudesse ser meu cunhado. Cheguei até um arroio. A chama estava a poucos metros de mim. Havia alguém sentado ao lado do lampião, de costas para mim, olhando para a água. Me aproximei devagar e o contornei até ver seu rosto. Era meu cunhado. Encontrou a vaca? Perguntei em tom baixo, me aproximando. Era você quem deveria estar fazendo isso, respondeu seco. Aquilo me irritou de uma vez. Foi como jogar gasolina no fogo. O tom dele era debochado. Respondi que não era só minha obrigação e sim de nós dois. Ele também deveria estar procurando. Meu cunhado me olhava sem muito interesse e aproximou-se de mim com o lampião na mão. Notei algo estranho em seu olho. Estava levemente desviado para o lado. Lembre-se de que o sítio é meu e você só está de favor aqui. Eu não podia acreditar no que ele dizia. Era a primeira vez que falava assim comigo. Aquilo me deixou triste e com raiva. Eu me esforçava para ajudá-lo. Minha esposa também. Tentávamos ser úteis e fazer a nossa parte. Ouvir aquilo me revoltava. No fundo, eu sabia que estávamos de favor. O sítio não era nosso, mas nunca agíamos como se fosse. Não é certo você falar assim comigo, Abraão, disse em voz baixa, tentando manter a calma. A luz do lampião fazia com que ele parecesse diferente. Seus traços brilhavam de uma forma macabra. Eu falo como quiser. Te incomoda ouvir a verdade? Você é um encosto. É isso que você é. Ele disse isso sorrindo. Eu não consegui me controlar. Avancei para intimidá-lo, mas Abraão não se moveu. Então ele deixou o lampião cair e me empurrou. Aquilo me acendeu de vez. Reagi imediatamente. Uma coisa levou a outra e começamos a brigar. Eu o ouvia dizer que eu devia sair do sítio dele e o tom era debochado. Ele ria de mim. Até que caímos na água. Abraão continuava rindo alto e claramente. Isso só aumentava minha raiva. O estranho era que ele não se defendia. Não reagia. Não se movia. Apenas continuava me provocando. De repente percebi o que estava fazendo. Pensei nos problemas que isso traria com minha esposa. Parei, levantei-me e estendi a mão para ajudá-lo a se levantar. Mas ele continuou caído no arroio, rindo como um louco. Afastei-me da água o máximo que pude e voltei para casa. Eu não conseguia tirar aquilo da cabeça. Meu cunhado poderia nos expulsar a qualquer momento e não tínhamos para onde ir. Aquele sítio era o único lar que tínhamos. Arrependido, voltei ao arroio. O lugar estava vazio. Chamei por ele, mas não houve resposta. Não queria chegar em casa. Não sabia o que dizer à minha esposa. Depois de um tempo, tentei me convencer de que não havia feito nada de errado. Eu apenas me defendi. Foi ele quem começou. Quando cheguei ao sítio, estava muito tenso. Fiquei parado alguns minutos do lado de fora, sem saber o que fazer.
Eu havia feito besteira. Entrei na casa o mais silenciosamente possível. Ouvi barulhos na cozinha e pensei em ir direto para o quarto. Mas ao cruzar a porta, dei de cara com Abraão. Ei, que bom que você já chegou. Encontrei a vaca a alguns metros rio abaixo. Já está no curral. Abaixei o olhar imediatamente. Ele me perguntou se estava tudo bem. Sobre o que aconteceu, eu quero te pedir desculpas. Eu disse sem encará-lo. Eu me sentia humilhado. Eu agradeço muito tudo o que você faz por nós. Me desculpa. Quando nossos olhares se encontraram, percebi algo estranho. Ele parecia não entender do que eu estava falando. Está tudo bem com você? Perguntou em tom sério. Observei seu rosto com atenção. Não havia nenhuma marca, nenhum machucado. Não sei do que você está falando, disse ele. Então comecei a lembrá-lo do que havia acontecido no arroio e da discussão que tivemos. Cunhado, já faz quase 1h30 que estou em casa. O que você está dizendo nunca aconteceu. Senti um arrepio percorrer minha espinha. Logo depois, um dos meus filhos chegou e me abraçou. Isso não nos deixou continuar a conversa. A partir daquele dia, as coisas começaram a ficar estranhas na casa. Não só porque meu cunhado passou a prestar mais atenção em mim, mas também porque havia coisas que só eu conseguia ver. Minha esposa me perguntava se estava tudo bem. À noite, eu tinha dificuldade para dormir. Ficava me virando na cama. Às vezes me levantava para deitar na rede. Eu dizia a ela para não se preocupar, pois provavelmente era algo passageiro. Certa madrugada, acordei. Ouvi um som, como se alguém tentasse abrir a porta. Era um barulho muito sutil, mas ainda assim perceptível. Me levantei, mas minha esposa continuava dormindo. Saí do quarto. A porta principal se movia levemente. Por baixo dela dava para ver a sombra de algo em pé do outro lado. Pensei que pudesse ser meu cunhado. Pai, abre para mim. Ouvi a voz de um dos meus filhos. Era o mais velho, que se chama Valentino. O pequeno batia com insistência, pedindo para entrar. Hesitei por alguns segundos. O que você está fazendo fora a essa hora? Perguntei, enquanto me aproximava. A porta ainda estava trancada com o cadeado. Eu não entendia como ele poderia ter saído. Valentino não respondia, só repetia para eu abrir. Logo começou a bater com mais força. Dava para ver ele se movendo de um lado para o outro, desesperado. Não sei explicar, mas havia algo errado. Algo não parecia certo. Voltei ao quarto, andando devagar. Abri a porta com cuidado e olhei para a cama das crianças. Valentino estava dormindo. Então quem estava batendo? Não estou mentindo quando digo que era a voz do meu filho. Eu a ouvia claramente. Minha esposa acordou ao me ver de pé no meio do quarto. Ela perguntou o que estava acontecendo. Contei o que tinha ouvido e como alguém batia com insistência na porta. Mas naquele momento, o som já havia parado. Ela se levantou e abriu a porta principal. Do outro lado não havia nada. Ainda caminhou ao redor da casa e viu as galinhas descansando nas árvores. Os animais dormiam no curral. Ela me perguntou se eu tinha certeza do que havia ouvido. Eu quis dizer que sim, mas já não tinha tanta certeza. Não conseguia explicar como ouvi a voz do meu filho e segundos depois o encontrei dormindo na cama. Naquela noite pensei que talvez estivesse cansado. Eu vinha passando por dias estressantes, então talvez só precisasse espairecer um pouco. Comecei a me sentir muito tenso por tudo. Me irritava por qualquer coisa e até perdia a paciência com as crianças. A tensão entre mim e meu cunhado aumentava. Eu estava ficando cada vez mais nervoso. Havia algo no ambiente, algo que não me deixava em paz. Nos dias seguintes, pensei em sair para caminhar pelo bosque, mas meu corpo dizia que eu deveria ficar em casa.
Era como se algo dentro de mim estivesse me alertando de que eu estava em perigo. Certa tarde eu estava em um dos terrenos do meu cunhado, limpando o mato para preparar a área para o plantio. Lembro que minha cabeça doía muito. Eu não conseguia ficar abaixado por muito tempo. O sol estava forte e decidi sentar um pouco à sombra de uma árvore. Estava quase pegando no sono quando percebi um movimento do outro lado do terreno. Parecia um homem vestido de preto, caminhando em minha direção. Me levantei. Pensei que fosse meu cunhado, mas não era. Era o padre que eu havia encontrado semanas antes. Achei muito estranho vê-lo ali. Ele estendeu a mão para me cumprimentar e sorriu. Seu olhar desviou para o lado. Ele perguntou como eu estava e disse que ficou feliz em me ver. "E o senhor, o que faz por aqui?" perguntei. Ele respondeu que haviam lhe dito que, por aquelas terras, chegava-se mais rápido a outro povoado. Segundo disse, ele tinha que celebrar uma missa. Eu ia perguntar o nome do lugar, mas ele me interrompeu. "Você está mais magro e mais cansado do que da última vez." Era a mesma coisa que minha esposa dizia. Naquele momento me senti vulnerável. Queria ser ouvido. Precisava falar com alguém e desabafar. Pensei que o padre poderia me ajudar. Não falei das visões, mas contei como me sentia em relação à minha família e ao sítio. Disse que não entendia por que estava tão cansado. O que ele disse em seguida me surpreendeu. Estar rodeado da família nem sempre é bom. Eles drenam sua energia. Dê um tempo para si mesmo. Se seus filhos são mal educados, então lembre-os de quem é o pai. Fiquei em silêncio. O mesmo vale para sua esposa. Talvez você esteja sendo suave demais com todos. Estão se aproveitando de você. O padre falava muito devagar, pronunciando cada palavra com cuidado. Achei que estivesse brincando, mas seu rosto mostrava o contrário. Ele falava sério, e eu não sabia como interpretar aquelas palavras. O padre sorriu. "Tente uma vez e você vai ver como tudo melhora. Mostre a eles que devem obedecer a você, e a ninguém mais." A conversa com ele ficou marcada na minha mente. Comecei a notar coisas que antes não percebia. O papel que meu cunhado tinha na casa e como as crianças prestavam mais atenção nele do que em mim. Isso começou a me deixar muito paranoico. Me irritava profundamente. Cheguei a dizer aos meus filhos que, se precisassem de algo, deveriam pedir a mim. Uma vez ouvi minha filha pedir ao tio que comprasse um doce quando fosse à cidade. Eu a repreendi duramente até ela começar a chorar. O pior é que não me senti culpado. Lembrei das palavras do padre. Sentia que estava fazendo o certo. Não podia permitir que alguém tomasse minha autoridade, muito menos sobre meus filhos. Passei a levar Valentino comigo para trabalhar, mas ele evitava me acompanhar. Quando ia, ficava bravo, como se não quisesse estar perto de mim. Ele tinha 8 anos naquela época, mas isso me irritava muito. Eu era o pai dele e não entendia por que ele tinha medo de mim. Eu lhe dava ordens. Quando errava, eu levantava a voz. Ele chorava e isso fazia minha fúria crescer. Não entendia por que era tão fraco. Eu gritava para que não fosse covarde e para que aprendesse a se defender. Ele abaixava a cabeça e tinha medo de mim. E isso me agradava. Meus filhos se tornaram minha forma de descontar a raiva. Eu não tinha paciência com eles, e se minha esposa interferia, eu descontava nela também. Comecei a ter problemas para dormir. De madrugada acordava assustado com sonhos muito reais. Quase sempre estava no sítio e ouvia vozes por todos os lados. Não entendia o que diziam, pois falavam todas ao mesmo tempo. Eram gritos e também sussurros. Se misturavam e vinham de todos os lados. Cada vez mais fortes, até eu acordar ofegante. Muitas vezes eu saía para o quintal da frente e caminhava ao redor da casa. Algumas noites eu não me lembrava de nada
e só recobrava a consciência quando estava diante da porta. Às vezes minhas mãos estavam cobertas de terra, outras vezes minhas roupas estavam molhadas, como se eu tivesse estado na água. Mas eu não me lembrava de nada. Minha mente ficava completamente em branco. Certa manhã acordei porque alguém estava sacudindo meu braço. Quando abri os olhos, vi o rosto da minha esposa confusa. Levantei a cabeça, ainda sonolento, e olhei ao redor. Foi então que percebi que estava no curral e que havia dormido com as vacas. Minha esposa perguntava o que eu estava fazendo ali, e eu não tinha resposta. Irritado, levantei-me e naquele momento notei que estava coberto de lama e merda. Naquela manhã fui até o rio para me lavar. Eu não podia ficar daquele jeito. Estava muito confuso, me sentindo estranho. Sentia que havia algo dentro de mim que não estava certo. De repente, comecei a chorar. Achei que estava ficando louco. Não entendia como tinha saído de casa, nem como fui parar deitado no chão. Não lembrava de nada, e isso me assustava. Entrei na água tentando me acalmar. Só queria esquecer, nem que fosse por um momento. Passei a caminhar pelo bosque por longos períodos. De certa forma, isso me acalmava, mas comecei a esquecer o que fazia. Só lembrava de sair de casa e voltar à tarde, sem memória de onde estive ou do que fiz. Parei de comer com minha família, pois me incomodava a ideia de sentar à mesa com meu cunhado e meus filhos. Cheguei até a me irritar com Ângela, achando que ela tinha algo a ver com o irmão. Minha mente era um caos. Eu tinha imagens distorcidas e perturbadoras. Certa tarde, minha esposa se aproximou de mim. Eu estava deitado na rede do pátio. Ela disse que estava preocupada, pois eu estava agindo de forma estranha. Eu não comia e estava sempre mal-humorado. Sugeriu que eu procurasse um médico, mas eu me irritei e disse que não era necessário. Gritei que estava bem e que não precisava de ajuda. Comecei a reclamar do irmão dela, dizendo que ela deveria me dar mais importância do que a ele. Eu era o marido dela. Peguei meu machado e fui cortar lenha, já que não queria discutir com ninguém. Caminhei alguns minutos e me instalei não muito longe do sítio. Comecei a cortar troncos no chão. Aquilo me acalmava, me ajudava a liberar o estresse. Pelo canto do olho percebi um movimento. Era um pequeno vulto entre as plantas. Era meu filho mais velho, Valentino. Mamãe mandou eu vir te ajudar, disse ele com um sorriso tímido. Olhei para ele por alguns segundos e continuei trabalhando. Ele se sentou ao lado, me observando. Vê-lo ali sem fazer nada me irritava. Perguntei por que ele não tinha ficado com a mãe. Meu tio mandou eu vir com você, respondeu em voz baixa. Aquilo me incomodou. Meu tio disse que queria ficar sozinho com a mamãe. Notei um sorriso estranho nele. Senti o calor subir e já estava ficando nervoso. Levantei o machado e o deixei cair com força sobre a madeira. Volta para casa, ordenei, mas ele não me deu ouvidos e ficou apenas me encarando. Tinha um sorriso torto. Não quero te ver aqui. Sai da minha frente. Falei já irritado. Quando vi que não obedecia, me aproximei e mandei de novo que fosse embora. Você está com ciúmes do meu tio? Perguntou, e depois começou a rir. Eu nunca tinha ouvido aquela palavra sair da boca dele. Aquilo acendeu uma raiva imediata dentro de mim. Virei as costas e peguei o machado. Quando olhei de novo, ele já não estava lá. Tinha simplesmente desaparecido. Fiquei sozinho no meio do mato. Olhei de lado entre as plantas, vi alguma coisa. Era uma sombra. Não dava para distinguir direito a forma, mas parecia uma pessoa. A pele era completamente escura, com um brilho estranho. Não vou mentir, aquela imagem me arrepiou inteiro. Pensei que fosse coisa da minha cabeça. Desviei o olhar por alguns segundos e quando olhei de novo, aquilo ainda estava lá. Aquela coisa mostrava os dentes.
As gengivas estavam vermelhas, quase em carne viva. Sorria para mim de um jeito perturbador. Virei as costas e comecei a caminhar de volta para o sítio. Aquilo não podia ser real. Segui o caminho inteiro, olhando para frente, mas mesmo assim, sentia que estava sendo observado, como se alguém viesse andando logo atrás de mim. Eu ouvia passos, a poucos metros. Ainda assim, não olhei para trás em nenhum momento. Meu coração batia muito rápido. Eu estava com medo. Quando cheguei em casa, minha esposa perguntou o que tinha acontecido. Disse que eu estava mais pálido do que o normal e com cara de assustado. Não respondi nada. Eu me sentia muito cansado e era como se tivessem drenado toda a minha energia. De repente, tudo ficou escuro. Caí no chão. Desmaiei. Não lembro direito dos dias seguintes, só me recordo da voz da minha esposa e do meu cunhado. Eu não entendia o que eles diziam, porque havia várias vozes na minha cabeça, todas falando ao mesmo tempo, sem que eu conseguisse compreender nada. Minha esposa ficava comigo durante a noite e as crianças dormiam com o irmão dela. Segundo ela, eu reclamava do barulho que faziam, mas a verdade é que eu não me lembro disso. Minha realidade estava completamente distorcida. Eu via meus filhos rindo de mim. Entravam no meu quarto e zombavam do meu estado. O mais novo chorava como um animal e os rostos deles pareciam deformados. Uma vez, o choro do bebê me acordou. Minha cabeça doía como se tivesse uma barra de ferro atravessando ela. Levantei e saí para ver o que estava acontecendo. Ele estava na rede. Chorava e aquele som parecia agulhas sendo enfiadas nos meus ouvidos. Peguei ele com cuidado nos braços e tentei acalmá-lo. Ele parecia muito fraco nas minhas mãos, mas o som me desesperava. Eu só queria que ele parasse. Não aguentava mais ouvir. Saí de casa com ele. Ouvi a voz de um dos meus filhos, mas não entendi o que ele disse. Apenas respondi que ia dar uma volta com o irmãozinho para ver se ele se acalmava. Desci a colina em direção ao rio, olhando para o rosto da criança em meus braços. Ele se contorcia com o choro e na boca dava para ver os dentinhos que mal estavam nascendo. Eu não queria olhar para aquilo. O rio corria forte à minha frente. Entrei na água com tudo, de botas e tudo. Quando a água chegou acima da minha cintura, levantei a criança, segurando por baixo das axilas. Joguei ela levemente para o alto e a segurei de novo. Ela não parava de chorar. Aquele som não parava. Fiquei olhando por alguns segundos, então afundei o bebê na água. Lembro do corpo dele se debatendo nas minhas mãos, tentando se soltar. Eu repetia para mim mesmo que finalmente ele tinha se calado. Sentia os movimentos ficando cada vez mais fracos. De repente, alguma coisa em mim despertou. Foi como voltar de uma vez, num abrir de chaves. Tirei ele da água. Depois de alguns segundos, o bebê gritou mais alto do que antes. Apertei ele contra o peito. Meus braços tremiam e comecei a chorar. Eu não entendia o que estava acontecendo comigo. O que eu estou fazendo, meu Deus? Falei entre soluços. Tudo estava errado. A próxima parte do relato é contada pelo cunhado Abraão a pedido do Roberto. Meu cunhado vinha se comportando de forma estranha já há alguns dias. Tudo o irritava ao extremo e ele tinha acessos de raiva com frequência. Aquilo me deixava com medo. Ele gritava com a família e eu tentava não me meter, mas não conseguia ignorar o desrespeito. Não entendia o que estava acontecendo com ele. Havia coisas que não tinham explicação. Ele nunca tinha sido assim. Parecia estar sempre em um tipo de transe. Muitas vezes eu o ouvia falando sozinho, como se estivesse discutindo com alguém em voz baixa. Murmurava coisas que eu não conseguia ouvir nem entender. Lembro bem de uma vez perto do mamoeiro, quando encontrei ele falando com um bode. A cena me arrepiou até os pelos da bunda. Ele conversava com o animal como se fosse uma pessoa.
O jeito como olhava para ele não era normal. O sorriso também não. Havia algo errado com Roberto. Não conseguia ouvir exatamente o que ele dizia, mas o bode o observava com atenção, de um jeito quase humano. De repente, Roberto começou a chorar. Logo depois começou a rir. A cena era macabra em todos os sentidos. Ele se ajoelhou ao lado do animal e começou a acariciá-lo com delicadeza. Eu saí dali em silêncio, mas aquela imagem não saía da minha cabeça. O rosto dele estava sujo e o riso se misturava com o choro. O olhar estava perdido. Era tudo macabro. Não sabia como tocar nesse assunto com minha irmã, mas uma manhã, quando o marido dela saiu para caminhar, resolvi falar. Tem alguma coisa errada. Eu não acho que o Roberto deva continuar perto das crianças. Eu não confio nele. Ele tem gritado com elas e está estranho. Tentei convencê-la, mas ela parecia ter medo. Isso vai passar, foi tudo o que ela disse. Porém, eu sabia que não ia passar. Na verdade, só piorava. Meu cunhado saía do sítio e depois não se lembrava de nada do que tinha feito. Quando encontramos ele dormindo no meio da merda no curral, todos os meus alarmes dispararam. Não era normal esquecer assim. Ele desaparecia por horas. A gente procurava por todo lado e nunca encontrava. Depois ele voltava, com a mente completamente em branco. Cheguei a pensar que havia algo sombrio ao redor dele. Dava para sentir no ar. Além disso, havia um cheiro estranho nele. Não era o cheiro dele. Naquela tarde saímos para procurar Roberto e o bebê. Não havia sinal de nenhum dos dois, e Ângela estava com o coração na boca. Eu também tinha um pressentimento ruim. Um dos meus sobrinhos gritou dizendo que o pai estava voltando. E estava. Ele vinha caminhando na nossa direção, com o bebê nos braços. Mas havia algo errado. Ele segurava a criança com o olhar vazio. Os olhos estavam vermelhos, como se tivesse chorado muito. Me aproximei com cuidado. Ângela pegou o bebê nos braços e notei que os dois estavam molhados. Pensei imediatamente no rio. Perguntei onde ele tinha estado. Ele me olhou por alguns segundos e respondeu: no rio. Depois entrou na casa. Me aproximei do bebê e naquele momento parecia estar tudo bem. Ele nos olhava com os olhos bem abertos. Senti o ar voltar aos meus pulmões. Eu tinha medo de que ele tivesse feito alguma coisa. Pedi à minha irmã que saísse do sítio. Não gostava que ela continuasse ali. Era evidente que o marido não estava bem. Todos estavam em perigo. Ele precisava ver um médico e precisava com urgência. Naquela mesma tarde, ele veio até mim, chorando. Disse que havia algo errado com ele, pois não conseguia controlar as próprias emoções. Falou que ouvia vozes vindas de todos os lados e que não saíam da cabeça dele. Então me contou tudo. Tudo o que tinha vivido. Tudo o que começou depois que encontrou aquele suposto padre. Tenho medo do que posso fazer, disse chorando. Eu olhei para ele. Ele estava em um estado lamentável. Estava com olhos vermelhos, as mãos tremendo, a barba por fazer e com cheiro de suor forte. Parecia querer dizer mais alguma coisa, mas não conseguia. Me olhava com terror. Parecia uma criança perdida, pedindo ajuda. O que ele me contou depois me deixou completamente abalado. Ele confessou o que tentou fazer com o próprio filho no rio. Eu fiquei sem entender nada. Não conseguia processar aquilo. Depois disso, ele caiu de joelhos na minha frente e chorou como eu nunca tinha visto. Socava o chão no concreto como se não sentisse nada. Eu não sabia o que fazer, mas meu cunhado precisava de ajuda urgente. Ele era um perigo para si mesmo e também para todos ao redor. A primeira coisa que fiz foi me afastar. Voltei correndo para a casa, completamente assustado. Chamei as crianças e minha irmã, pedindo que arrumassem as coisas e fossem para a caminhonete. Precisávamos tirá-los dali. Tínhamos que sair antes que algo pior acontecesse.
Mas Ângela não entendia. Dizia que não podia abandonar o marido. Sabia que ele não estava bem e não queria que nada acontecesse com ele. Eu quase contei sobre o bebê, mas não era o momento. Insisti para que se apressassem, pois eu iria atrás de Roberto. Saí de novo e fui até o lugar onde o tinha deixado. Não havia sinal dele. Comecei a me desesperar. Ele podia estar em qualquer lugar e eu temia o pior. Caminhei mais alguns metros, entrando entre as árvores. Então vi. Lá, à distância. Acreditem, ele estava preparando uma árvore com uma corda para se matar. Eu fiz o possível para tirá-lo dali. E até hoje não sei como conseguir convencer ele a voltar para casa comigo. Ele não largava aquela corda de jeito nenhum. Vendo a situação em que ele estava, nossa última medida foi levá-lo ao padre da cidade. Não era normal o que estava acontecendo com meu cunhado. Lá o padre ficou com ele por dias e foram realizadas muitas tentativas de expulsar o que estava nele. No fim, ele estava liberto daquilo que o possuía. Nem o padre sabia dizer ao certo o que possuía o Roberto, mas o importante é que ele estava bem agora. Depois disso mesmo, com nossas picuinhas, conseguimos viver bem e felizes. Até ele se mudar para Fortaleza, como deve ter mencionado no início. Hoje posso afirmar que ele está bem, e fico feliz de poder escrever isso no final desse relato.